Bem-vindos ao podcast dessa noite. Hoje examinaremos a questão da formação da bodhicitta. Para o budismo, bodhicitta é tão somente isso que se denomina mente da iluminação, ou mente do despertar. A palavra bodhicitta tornou-se conhecida no Ocidente a partir de duas raízes sânscritas: Bud, que significa acordar, despertar, compreender, saber. De onde temos Bodhi, que significa iluminação. Em complemento, Citta significa mente. Budi é o que algumas escolas denominam de mente abstrata. E Citta é o que chamam de mente concreta. O mestre Samael diz simplesmente que Atman, o ser, tem duas almas. A primeira é a alma espiritual, feminina, chamada Budi. A segunda é a alma humana, masculina, também denominada Manas superior, ou Citta. Em contrapartida, Manas inferior é a mente racional, que faz parte do quaternário inferior. Budi está inclinada para Brahman. Manas, ou Citta, está inclinada para o mundo das formas, para o ego, para o material, para os desejos. Quando encarnamos Budi, abandonamos a atração para o mundo e somos então atraídos para o Nirvana, ou para as regiões elevadas. Budi é o mesmo nous platônico. Em gnose, Budi é o corpo da consciência e Manas é o corpo da mente, ou Citta. Em gnose, também se diz que Budi é a alma divina e Manas a alma humana. Talvez assim fique melhor entendido. Esclarece o mestre Samael. O animal intelectual, equivocadamente chamado homem, só tem encarnado dentro de si a essência, o Buddhata, que é uma mínima fração de alma humana. O Buddhata é o material psíquico com o qual se pode e se deve fabricar o embrião áureo. No livro O Mistério do Áureo Florescer está escrito que com os primeiros percentuais de essência liberada se forma a pérola seminal, ou seja, à medida que os distintos elementos subjetivos do próprio homem forem reduzidos à poeira cósmica, a pérola seminal se desenvolve, convertendo-se no embrião áureo ou na flor áurea. Este é o mistério do áureo florescer. Porém, o embrião áureo não se forma sem um trabalho concreto, definido e realizado com esse propósito. Noutras palavras, o embrião áureo não se faz espontaneamente. É preciso trabalhar de forma concreta e metódica para essa finalidade. Diz ainda o mestre Samael que a pérola seminal desenvolve-se mediante a magia sexual e o trabalho com a lança de Longinos, e que precisamos passar por indescritíveis amarguras antes de se formar o embrião áureo. Mas voltemos à questão da bodhicitta. O que é a bodhicitta em si mesma? É a consciência desperta, já desenvolvida, transformada em embrião áureo. É a verdadeira armadura prateada que pode nos proteger das potências das trevas e que nos dá a sabedoria e a experiência. Diz o mestre: em nome da verdade, queremos afirmar claramente, sem rodeios, a crua realidade de que unicamente se faz possível a encarnação da alma quando se possui o embrião áureo. Analisando essa questão com grande atenção, podemos entender que esse embrião deve ser forjado de forma deliberada,
à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. Portanto, liberar a essência é urgente, inadiável, impostergável, quando queremos elaborar seriamente a flor áurea, o embrião áureo. Infelizmente, este material psíquico não toma parte nas atividades rotineiras de nosso mal chamado estado de vigília. É lastimável que este fator, sobre o qual estão estabelecidos todos os processos psíquicos, se encontre enfrascado nas zonas subconscientes dentro de nossos egos. E como podemos liberar a essência? Muito já foi dito e esclarecido aqui nesses podcasts, mas vamos resumir novamente. Mediante a eliminação de nossos defeitos psicológicos. Entendamos definitivamente que a bodhicitta é a consciência superlativa do ser, desperta e desenvolvida. A bodhicitta surge no aspirante que se sacrifica pelos seus semelhantes, muito antes de os corpos mercuriais ou corpos solares serem criados. Isso quer dizer que somente os bodhisattvas de coração compassivo, que têm dado a vida pela humanidade, podem encarnar o Cristo íntimo ou o homem Cristo. Então, antes de nascer o Bodhisattva, deve formar-se dentro de nós a Bodhicitta. Nunca é demais repetir que é necessário desintegrar o ego, o eu, para que surja a Bodhicitta. A Bodhicitta forma-se com os méritos do amor e do supremo sacrifício por nossos semelhantes. Dentro do ambiente e do clima psicológico da Bodhicitta, forma-se o Bodhisattva. Não se confunda, portanto, Bodhicitta com Bodhisattva. Como é ensinado no livro Pista e Sofia, os Bodhisattvas precisam lutar contra os poderes da luz e contra os poderes das trevas, quando querem a liberação final. O Bodhisattva que tem desperta Bodhicitta no seu interior não poderá ser detido pelo príncipe Adamas, nem tampouco pelos santos Budas Pratyeka's. Quem são os Budas Pratyeka's? Os Budas Pratyeka's são todos aqueles que somente se preocupam com o seu aperfeiçoamento particular, sem se importar minimamente com a pobre humanidade doente. Obviamente, os Budas Pratyeka's nunca poderão encarnar o Cristo. Somente os Bodhisattvas que se sacrificam pela humanidade podem encarnar o Cristo. O sagrado título de Bodhisattva somente o tem, de modo legítimo, os que renunciaram a toda felicidade nirvânica por amor à humanidade doente. Portanto, temos que distinguir claramente de um lado os Budas Pratyeka's e de outro lado os Bodhisattvas. Bodhisattvas são aqueles que, além de terem formado em si próprios a Bodhicitta, também renunciaram a toda a felicidade nirvânica por amor à humanidade. Necessitamos, então, libertar-nos, emancipar-nos da lei de causação. A máquina universal da relatividade fundamenta-se na lei de causação cósmica. A lei de causação cósmica é a própria lei do karma. É a própria lei de ação e consequência. Somente despertando e desenvolvendo a consciência poderemos dar o grande salto. Mediante o grande salto, poderemos submergir-nos no vazio iluminador e liberar-nos da roda da vida. É necessário que a Bodhicitta, quer dizer, o embrião áureo, a consciência desperta, o homem Cristo,
caia ou se estabeleça no vazio iluminador. O homem Cristo, a bodhisattva consciente, pode tornar imortal o seu corpo físico. Quem não possui a bodhisattva, ainda que tenha criado os corpos existenciais superiores do ser, é ainda inconsciente. Diz o mestre Samael: feliz é o bodhisattva que tem no seu interior a bodhisattva desperta. Aquele que tem a bodhisattva desperta poderá ver, ouvir, tocar e sentir todas as maravilhas das terras búdicas, de forma totalmente consciente. As terras búdicas são os mundos superiores. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas aqui durante esse intervalo. Muito obrigado. Paz inverencial.